Por favor, pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, na Carta Universal de Pedro. 2 Pedro, nós vamos passar a ler os versículos do capítulo de número 1, dos versículos 1 ao 11. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Os irmãos acharam, amém? Amém, glória a Deus. Quero agradecer pela oportunidade que Deus nos dá, de mais uma vez estarmos juntos, podendo compartilhar da palavra do Senhor. Lembrando os irmãos que é sempre uma responsabilidade gigantesca, né? Por mais que pareça fácil, nunca será. Quando a gente achar que está fácil, é porque o Espírito Santo já foi embora faz tempo. A responsabilidade é muito grande. E diante dessas palavras, vamos ler o texto que o Senhor trouxe a nós nessa noite. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos dizem amém, glória a Deus, Ele é digno, irmãos, aleluia. Irmãos, quando Deus trouxe esse texto para mim na semana passada, eu ainda fiquei meditando muito e hoje continuei meditando, e quem me viu aqui no púlpito percebeu que as últimas anotações foram feitas daqui, aleluia. Essa tarde foi uma tarde de oração, onde eu pedi para que o Senhor me trouxesse algo, não que eu quisesse, mas que você precisasse. E se você precisa, eu também preciso, porque nós estamos juntos no mesmo lugar e com o mesmo propósito, amém? Aqui, irmãos, Pedro, nessa segunda carta, ele vem tratar a respeito de algumas coisas. Este momento é um momento entre 66 e 68 depois de Cristo, onde já havia se passado aproximadamente 33 anos, ou até 35 anos, da partida do Senhor para os céus de glória, e a igreja já havia sido inaugurada há algum tempo. Mas depois desses anos, a igreja começa a passar por algumas situações. E vocês vão ver que nos nossos dias não é diferente. As coisas continuam também da mesma forma. Pelo menos 3 coisas assolavam o povo daquela época. A primeira delas era
que eles passavam pelos falsos mestres. Nas igrejas, por onde eles passavam, havia se levantado falsos mestres. O que seriam falsos mestres? São pessoas que se dizem do meio, que se dizem fazer parte, mas na verdade estão muito longe da realidade de um evangelho vivo e eficaz que transforma a vida do pecador. Segundo, eles tinham também no meio deles dúvidas sobre a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque quando vocês veem a fundação em Atos dos Apóstolos, a fundação da igreja, vocês conseguem perceber que ali havia uma comunhão gigantesca entre os membros da igreja. Aquela igreja que nascia naquele momento, ela compartilhava de tudo ao seu redor. E isso é claro, porque o texto de Atos 2 e Atos 4 vai nos falar o quê? Tudo lhes era comum. Ou seja, o que eles estavam fazendo? Por conta de tudo que havia acontecido, eles estavam se desprendendo agora de tudo quanto é bem material e repartindo entre os irmãos, entre aqueles que achavam ou tinham em falta. Então para eles era comum fazer isso. Tanto é que durante esse período houveram alguns acontecimentos. E no período da graça a gente vê acontecendo o quê? A morte de 2 pessoas, justamente pelo fato de que acharam bonito aquilo que estava sendo feito e também tiveram a ideia de fazê-lo, mas não com a mesma essência. Quem eram esses 2? Isso mesmo, o casal Ananias e Zafira. Os irmãos vendiam suas propriedades e repartiam com aqueles que menos tinham, porque na cabeça deles, naquele momento, Jesus voltaria. Então eles começam a dividir entre si. Ananias e Zafira acham aquele negócio bonito e falam o quê? Vamos fazer esse negócio também? Só que a gente faz o seguinte, a gente fala que dá tudo, mas a gente dá só uma parte. Ninguém vai saber de nada. É um combinado aqui entre nós. Você já fez um propósito? E na hora de cumprir, você resolveu ofertar somente a metade? Vou contar uma historinha rapidinho para vocês aqui. Quando eu aceitei Jesus com 15 anos de idade, eu fiz um propósito. Porque eu queria ser batizado no Espírito Santo. Logo depois da minha aceitação, eu era um cabeludão, magrelão, com cabelo aqui mais ou menos, franja e cabelo tudo igualado, e eu achava o meu cabelo a coisa mais linda do mundo. E eu fiz um propósito, porque as pessoas daquela época falavam que o meu cabelo, pastor, era pecado. E aí eu falei, puxa vida, então tem que resolver esse negócio. E na minha casa de veraneio lá, em Caraguá, eu dobrei meu joelho na beirinha da beliche, e eu falei com Deus, só eu e Ele. Falei, Senhor, se o Senhor me batizar com o Espírito Santo, eu vou cortar o meu cabelo. E aí nessa noite passou, na outra noite a gente foi no culto, e depois do culto nós fomos para uma vigília. Aquele cabeludão, magrelão, que tinha o amor pelo cabelo igualadão aqui assim, a franja, foi batizado com o Espírito Santo. E qual que era o propósito? O propósito era... No outro dia de manhã, Celim, eu acordei e falei assim, pastor, quer saber de uma coisa? Jesus era cabeludo. Eu não vou cortar meu cabelo, é nada. Não cortei. Eu fiz o mesmo esquema da Ananias e Zafira, só que eu devia ter cortado pelo menos a metade, né, irmãos? Deixar Chanelzinho, né? Mas não cortei. Fomos para o culto nesse dia de novo. E no outro dia nós fomos orar de novo numa vigília. Eu lembro até o bairro, irmãos. Nós estávamos numa pedreira lá em Caraguá, no bairro do Tinga. Eu estava de férias. E aí, Oséias, quando eu estava lá, meu joelho dobrado no chão, Deus levantou um menininho de 6 anos de idade, de São Sebastião, que eu nunca vi na minha vida. E aquele menino veio pulando, falando em língua, saltando, pulando. E onde que ele foi? No cabeludo. Ele chegou, estendeu as mãos sobre mim, eu estava de joelhos, e a hora que ele colocou a mão sobre a minha cabeça, eu me curvei, porque não era um menino de 6 anos colocando a mão sobre a minha cabeça, não era, irmãos, era o Senhor que tinha um recado especial para mim. Ele só ia fazer, sabe o quê? Ele ia me lembrar do propósito que eu tinha feito há 2 dias atrás.
E aí eu lembro as palavras como se fossem hoje, irmãos, porque ela ainda ecoa no meu ouvido. Ele disse assim, falou em língua estranha e interpretou, Gustavo. Ele falou assim: lembras tu, filho meu, do propósito que tu fizeste comigo? E saiu. Ei, irmãos, para o bom entendedor, irmãos, poucas palavras bastam. O cabeludo que amava o cabelo, que gostava do cabelo, que guardou o cabelo na gaveta por 7 anos, irmãos. 7 anos, o cabelão ficou guardado na gaveta. Eu falei para o rapaz assim, ó, faz um rabo e corta bem rente aqui. Mas por que você quer isso? Eu vou guardar. No outro dia de manhã, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, Melk, eu fui cumprir o meu propósito diante de Deus. E aqui, nós vemos que uma das coisas que eles estavam passando era justamente levantarem dúvidas a respeito da segunda vinda do Senhor. E a terceira era o perigo da imoralidade. São verdades que parecem muito comuns para os nossos dias, é ou não é? Nos nossos dias de hoje, irmãos, existem falsos mestres? Sim ou não? Sim, aos montes. E hoje a gente tem falsos mestres presenciais e falsos mestres virtuais, irmãos. Nós temos falsos mestres até com inteligência artificial. Alguém já fez o teste de pesquisar alguma coisa na inteligência artificial? Se vocês não sabem, fiquem sabendo. Ela vai responder justamente aquilo que você quer ouvir. Por quê? Porque é um algoritmo que faz uma leitura minuciosa a respeito de tudo aquilo que você vê, de tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você assiste. Ela faz uma leitura daquilo e apresenta para você o resumo que vai atender o seu querer. Isso não quer dizer que aquilo seja uma verdade. Tome cuidado. Então, 3 coisas ele estava passando, quais eram? A primeira, o perigo dos falsos mestres. A segunda, o questionamento a respeito da segunda vinda de Jesus. Eu pergunto para vocês, quanto tempo faz que Jesus foi? Quanto tempo faz que Jesus foi? Aproximadamente 2, irmãos, meu negócio é esse negócio de vida de 2 mãos, tá? Então vocês fiquem tranquilos, é uma pregação, mas vocês lembram que é um professor que está pregando, tá bom? Então, 2.000 anos aproximadamente que Jesus se foi. Mas e no tempo de Deus? Quanto tempo faz? Para Deus, um dia é como? E 1000 anos é como? Quantos dias faz que Jesus foi? Quanto tempo demora para você arrumar a sua casa para receber uma visita? Ele está preparando o lugar, Ele virá buscar a sua igreja no Kairós, só fazem 2 dias, não se esqueça da promessa, ela continua de pé, aleluia, oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai. E qual é a terceira? O perigo da imoralidade. Os nossos dias têm imoralidade, irmãos? Muita. E o que tem acontecido com essa imoralidade? Ela tem se multiplicado em todas as vertentes, em todos os sentidos, sejam elas imoralidades relacionadas à carne, seja elas imoralidades relacionadas aos vícios, seja ela imoralidades relacionadas às finanças, seja ela imoralidades das mais diversas possíveis, elas estão se multiplicando. E você pode escolher qual delas você vai aceitar, qual delas você vai cair, onde é que você vai colocar as suas mãos, os seus olhos, a sua escolha, o seu querer. E aí vem o quê? Vem as verdades que vêm nos confrontar. Como combater essas perseguições? O que foi que o povo daquela época fez e que nós podemos aplicar nos nossos dias? Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos juntos lá no versículo de número 3? Como é então que a gente combate
os falsos mestres. Versículo 3, juntos lá. 1 Pedro 1 e o versículo de número 3. O que está escrito aí? Por favor, Bruno. 2 Pedro, tá? Meu irmão me corrigiu aqui, ó. Glória a Deus. 2 Pedro 1 e 3. O que está escrito aí? Visto, parte A, tá? Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Tudo Ele nos deu pelo seu poder. Então como é que a gente começa a combater? Como é que a gente começa a combater? Quem habita em ti? Quem habita em ti? Como é que é o nome dele? Espírito Santo de Deus. Então quem é que está habitando em ti? O poder de Deus habita na nossa vida, irmãos. O poder de Deus está em nós. Ele não foi retirado em momento nenhum, pelo contrário, cada dia Ele está dentro de nós, nos alertando a respeito das coisas que estão ao nosso redor. E o que nós precisamos fazer? Ter os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Continuando aí, parte B do versículo 3, o que está escrito? Vamos juntos. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e... Pelo menos duas coisas são necessárias para que o cristão tenha êxito na sua caminhada cristã. A primeira delas é a oração. E a segunda é a leitura da palavra. A Bíblia diz que nós precisamos crescer em graça e em conhecimento. Poder sem conhecimento gera fanatismo. Conhecimento sem poder gera ceticismo. Se você conhece muito, mas não tem o Espírito Santo de Deus, você corre um sério risco de se tornar um cético. E se você tem muito poder, mas não tem conhecimento, você corre um sério risco de se tornar um fanático. Por isso, tem uma terceira coisa que completa a oração e a leitura da palavra. Qual é? Você pode orar e você pode ler a Bíblia, mas enquanto você não buscar experiências reais e individuais com Deus, você vai continuar titubeando e patinando na sua vida cristã. Por que isso? Porque é necessário que nós embasemos a nossa busca a Deus e o nosso conhecimento da palavra com uma vivência cotidiana daquilo que se chama verdade do Evangelho. Então o que aconteceu com você, irmão Ralf, quando você foi batizado com o Espírito Santo? Eu conheci a Cristo. Eu ainda não tinha conhecimento verdadeiro e profundo daquilo que a verdade do Evangelho significa. Mas eu somente tinha conhecido Ele. E eu queria alguma coisa que Ele poderia me oferecer, porque eu achava bonito ser batizado com o Espírito Santo. Deus foi e me honrou. Mas o que me faltava? Uma experiência real e individual com Deus. Como é que ela veio? Lembras tu, filho meu, do propósito que tu fizeste comigo? Só eu e Deus sabíamos. Só eu e Deus sabíamos do propósito e mais ninguém. Quanto mais um menininho de 6 anos de São Sebastião, irmãos. Ele não sabia. Ei, sabe o que está faltando para ti? Ei, sabe o que está faltando para ti? Deus tem uma caixa de ferramenta recheada de experiências maravilhosas, mas falta para ti abrir a caixa de ferramenta e tomar posse dessas ferramentas e dessas experiências e colocá-las em prática.
Mas sabe onde está essa caixa de ferramenta? Está aí dentro de você. Sabe quem tem a chave? Você tem a chave. Não é outra pessoa que vai abrir a caixa de ferramentas para dar para você a ferramenta dela, não. Deus está provendo cada uma das ferramentas para cada um de nós. Essas ferramentas são individuais e não podem ser emprestadas, irmãos. As pessoas podem ver a gente trabalhando com aquilo que Deus põe nas nossas mãos, mas elas não podem fazer o serviço por nós. Cada um de nós deve executar a sua responsabilidade no reino. É um chamado específico que cada um de nós tem. Olha o texto. Quem é que vive experiências com Deus? Está aqui, ó. Olha aqui, olha o 3. Visto como o seu divino poder nos deu. Está aí, ó. Nos deu tudo o que diz respeito ao quê? A vida. Porque você está reclamando da sua vida? Se tudo que você precisa e o que diz respeito à vida, Deus já te presenteou. Até quando você vai ficar reclamando do dia, do salário, das provações, das dificuldades? Quando? Até quando? Ei, abre a caixinha de ferramenta aí. Tem uma ferramenta específica para esse problema que você está vivendo. E você sabe como é que você faz isso? Confia no Senhor. Desde o início do culto, as palavras da irmã fez a leitura introdutória, deixou bem clara: o rio de Deus está fluindo aqui nesta noite. Esse rio não flui em vão, irmãos. Nenhum rio flui em vão, irmãos. Todo rio flui porque ele tem um propósito no meio do caminho. É preparar cada uma das árvores que ele encontra, para que elas, através da irrigação, possam produzir o seu fruto na estação própria e fornecer aquilo que lhes é necessário. Irmãos, pelo amor de Deus, não se esqueçam de onde vocês foram tirados e onde Deus os colocou. Continuando, como é que a gente continua a combater? Versículo 4, vamos juntos? Versículo 4, a parte A. Diz assim: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas olha só como é que está o emprego da palavra, grandíssimas e preciosas promessas. Você tem negociado com o quê? O que tem sido mais precioso nessa vida? Será que o dinheiro tem ocupado o lugar daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pode pedir ou pensar? Daquele cujo qual os pensamentos são mais altos do que os nossos, que os caminhos são mais altos do que os nossos? Qual é a moeda que você está usando para trocar com essas grandíssimas e preciosas promessas? Promessa tem preço? Promessa não tem preço, irmãos. Promessa tem valor. E esse valor é incalculável. Nós não podemos negociar com as promessas de Deus. Sabe por quê? Porque elas são grandíssimas e preciosas. Não tem nada mais valoroso, não tem nada de maior valor do que aquilo que Deus pode nos oferecer. Por isso, não negocie, não faça barganha, não aceite suborno,
Não entre nesse negócio, porque esse negócio não é para você. Não é para você, porque Deus tem para você grandíssimas e preciosas promessas. Oh, aleluia! Oh, yes, olha aí, ó. Olha a parte B do versículo 4. Vamos juntos. Para que por elas fiqueis participantes. Deus não é participante de qualquer coisa, não, gente. Não é participante de uma gerência, de um cargo elevado, de uma presidência, de um título, não, de uma conta bancária recheada, não, olha para quê? Olha aí, ó. Ei, Jesus, para que fiqueis participantes da natureza divina. Vocês têm noção do que é isso? Já parou para pensar? Natureza divina. Experimentar o sobrenatural. Uma irmã aqui do nosso meio, aproximadamente um ano e meio atrás, me falou na saída daquela porta ali: posso te trazer um recado? Pode. Você vai ser promovido. Você falar isso para alguém que entrou na empresa há 5, 10 anos, é fácil. Porque a pessoa está com todo o gás, estudando, se preparando, se capacitando, é justamente o que eu fiz no decorrer da minha vida. Mas aí, Gustavo, quando eu recebi essa promessa, eu já estava com 25 para 26 anos de empresa, e lutando, e fazendo o meu melhor, e entregando o que eu tinha e o que eu podia. E eu recebi a promessa, e assim como eu faço com todas as promessas, pastor André, eu coloquei na prateleira de Deus da minha vida. Porque quando a promessa é de Deus, ela cai sobre você. Você não precisa correr atrás dela, porque ela é de Deus, e ela é grandíssima e preciosa. Fazem 2 semanas que eu fui promovido. Aleluia! Depois de 27 anos. Um colega que está há 1 ano e 2 meses na empresa, trabalhando do meu lado, me abraçou e disse: você é uma inspiração para nós. Eu falei para ele: mas por quê? Porque você tem 27 anos de fábrica, trabalhando numa produção de 8 horas por dia. Parece que você entrou aqui ontem. Eu não vejo separado. Você abaixa para pegar um papel, você para arrumar uma prateleira, você faz o carro com sua melhor disposição. Eu falei para ele: sabe por quê? Porque nós não podemos parar de perseverar, porque o que nós oferecemos aqui não é para o dono da empresa, não é para o nosso líder, não é para o nosso gerente, não é para os acionistas, não. O que eu estou fazendo aqui é para Deus, e é por isso que eu não desisto. Cheguei na área nova, pastor, 2 semanas, 3 pessoas já vieram falar comigo. Comentei com o pessoal na escola dominical hoje. O primeiro chegou, Gisele, e falou assim:
você tem alguma coisa diferente. O segundo falou assim: você é diferente. Aí eu falei, por quê, né? Eu cutuquei, né? Porque não tem uma pessoa que passa aqui que não dá com a mão para você. Todo mundo que passa aqui levanta a mão. Ralph, e aí, tudo bem? Aí o Ralph, Deus abençoe, bom dia de trabalho. E a terceira, quando você chegou aqui, eu logo percebi, você é diferente. Meu querido, no seu serviço, na sua casa, na sua vizinhança, você tem uma função, e essa função é brilhar. Falei para eles hoje lá de manhã, o seu brilho não precisa ser como um holofote de 200 watts, não precisa. Mas se ele for verdadeiro, se ele for como o brilho de uma vela, ele vai resplandecer. Ele vai resplandecer. Porque onde tudo está escuro, o brilho de uma vela faz toda a diferença. Então não importa o quanto tem falado nos seus ouvidos, o quanto tem te pressionado, o quanto tem te forçado, Deus continua na tua vida, meu irmão. Nós vamos terminar, falta 6 minutos. Versículo 8, vamos lá? Aleluia. Porque se em vós houver não é só haver, você foi chamado para multiplicar. Não é só haver, você foi chamado para multiplicar. Vamos repetir? Não é só haver, nós fomos chamados para multiplicar. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, que coisas são essas? Dos 5 aos 7, características específicas de cristãos autênticos. É uma fé somada a um monte de outras virtudes. Depois vocês leem em casa. Vamos continuar aqui? Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, vocês não ficarão ociosos. Nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos um tempo que não há tempo para a ociosidade. As almas estão clamando, o mundo está cada vez no emaranhado de pecado, e nós somos aqueles que fomos chamados com grandíssimas, preciosas promessas para experimentarmos a natureza divina, e através de todo esse pacote que Deus tem posto em nossas mãos, multiplicar o conhecimento de Deus aí, por onde você passar. Porque 2 Coríntios 2,14 diz o quê? O que diz lá? 2 Coríntios 2,14. O que está escrito lá? Põe aí, Josiel, por favor, Bruno. Que a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta
em todos os lugares o cheiro do seu conhecimento. O que tem aqui é para ser derramado. O que tem aqui é para ser derramado. O que tem aqui é para ser derramado. E o que tem em nós é para ser derramado. O mundo está sedento e nós temos aquilo que eles precisam, porque Jesus nos deu. E Jesus não nos deu qualquer coisa, Deus nos deu em abundância. Eu termino. Jamais se esqueça de onde você foi tirado. Versículo 9 e 10. Vamos juntos aí? Pois aquele em quem não há essas coisas é o quê? Cego. Nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurar fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. É uma afirmação. Perceberam que está tudo aqui? Eu ia fazer uma dinâmica, mas o tempo não nos dá. Guardem 4 coisas: fé inabalável, confiança. Vamos repetir? Fé inabalável, confiança, fundamento e multiplicação. Juntos: fé inabalável, confiança, fundamento e multiplicação. Conclusão, versículo 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada, passaporte carimbado. Sabe para onde? Não é para Disney não, irmãos. Não é para Orlando, não é para Itália, não é para Paris não. Está aí, ó. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você entrou aqui hoje, essa palavra falou com você. O irmão Ralph não pode ir além do seu ouvido. Quem pode ir além é o Espírito Santo de Deus. Por favor, se coloque de pé. Se você tem negociado, hoje é o dia de acabar com a negociação. E se você tem negociado, não é com outra coisa senão com o pecado. Você e Deus sabem disso. Você e Deus sabem disso. Você pode sair daqui hoje reconciliado. Você pode fazer o que eu fiz naquele dia quando eu fui lembrado do propósito. Mas você pode sair daqui da mesma forma. E o inimigo vai continuar trabalhando na tua vida. Mas hoje é noite de reconciliação. Se essa palavra falou contigo, a oportunidade está aberta. Se você não quiser vir à frente, só levantar suas mãos. É só levantar suas mãos. Agora, esse apelo é para você que ainda não conhece a Cristo.
E você entrou aqui, talvez 1, 2, 3, 10 vezes. Você está espiando a terra. E Jesus se faz presente aqui hoje. E o que Ele está fazendo aqui hoje é o seguinte: Ele está de braços abertos, esperando você. Se você está aqui hoje e deseja receber a Jesus, vem aqui na frente. Não permita que o inimigo te impeça. Vença os grilhões do inimigo e venha aqui à frente. Mas se todos nós que estamos aqui hoje, pela graça de Deus, já alcançamos a salvação e temos vivido uma vida plena, feche seus olhos, curva a sua cabeça e juntos oremos. Pai, no precioso nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, ela tem poder para fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Ela é poderosa para entrar, Senhor, nas mais profundas lacunas do nosso ser e fazer a transformação necessária, Pai, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é transformadora. A Tua palavra, Senhor, é aquela que faz, Pai, aquilo que lhe apraz, Senhor, porque ela não volta vazia, Pai. Por isso, ó Deus bendito e santo, que cada um de nós nesta noite possamos sair daqui na certeza de que aquilo que o Senhor tem preparado para nós está muito além do nosso entendimento. Que a Tua palavra, Senhor, continue tratando nos nossos corações, Pai, e fazendo, ó Deus, aquilo que lhe apraz nas áreas específicas, Senhor, da nossa vida. Que nós possamos entender sobre uma fé transformadora, Pai, uma verdade, Senhor, que liberta, e uma vida, Senhor, que alcança os que estão ao nosso redor. Pai bendito, que em o nome de Jesus, o Senhor continue abençoando, Pai, o nosso grameio, que eles continuem, Senhor, dando frutos, ó Pai, mesmo na terra idade, mesmo, Senhor, na velhice, mesmo, Senhor, com as dificuldades. Pai, em nome de Jesus, põe as suas mãos e os abençoe. Abençoe a cada um de nós, Pai, e continua nos guardando para a Tua glória. Deus, é a oração que nós fazemos, Pai, dando graças por tudo, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.